E aí, gentes boas, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto. Quero iniciar esse tempo com você lendo o Salmo 33, versículo 1 e o versículo 4, que diz assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, é apropriado que os íntegros o louvem, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo o que Ele faz. Ele ama o que é justo e bom, o amor do Senhor enche a terra. Vamos cantar nesse momento sobre essa maravilhosa graça, sobre esse maravilhoso amor, sobre essa bondade do Senhor que enche a terra, sobre esse amor que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus abençoe você e que nesse tempo Deus esteja falando aos nossos corações. Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Jesus, somos livres porque você nos salvou. Oh, muito obrigado, Deus, por isso. Por isso que eu louvo, em nome de Jesus. Vivemos dias difíceis e instáveis. Muitos não sabem em quem ou no que confiar. Em tempos onde muitos falam, mas poucos têm opinião, qual deve ser a nossa postura? Diante disso, surge a seguinte questão: o que Jesus diz à igreja? Ele conhece, Ele exorta e Ele recompensa. You can never fall too hard, so fast, so far that you can't get back. When you're lost, where you was
never too late. So bad, so much that you can't change who you are. You can change who you are. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, amém, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar, Senhor, vamos provar a tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão
Vamos para o sermão dessa noite. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens O que Jesus diz à igreja? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos meditar hoje no texto Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 11. Hoje, então, é o segundo sermão dessa série. E o título do sermão de hoje é Seja Fiel até a Morte. Nós vamos falar sobre a mensagem à igreja em Esmirna. A carta que Jesus escreve à igreja em Esmirna. Enquanto você localiza o texto, eu creio que é importante nós mais uma vez entendermos o contexto dessa passagem. Apocalipse foi escrito na última década do primeiro século, entre 94 e 96 depois de Cristo. Apocalipse, ao contrário do que muitas pessoas pensam e às vezes acreditam de fato nisso, Apocalipse não é um livro para despertar medo e terror, principalmente no cristão, mas esperança. Porque nós vemos em Apocalipse um Jesus vencedor. Jesus vence. E a igreja vence junto com Jesus. Nós estamos do lado vencedor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. A igreja vence. Alguém já disse certa vez acerca do livro de Apocalipse. Ele enche o coração do crente de gozo e o cinge com força para a batalha. Eleva-o por cima das lutas, temores, necessidades, provas e ambições desse mundo, e o faz mais que vencedor em todas as coisas. Jesus, o Senhor da igreja, é aquele que escreve essas cartas, essas 7 cartas às igrejas que nós meditaremos, que nós começamos no domingo passado e meditaremos nos próximos domingos. Vamos entender, eu quero ler aqui um trecho do comentário do Hernando Dias Lopes, que eu já li no domingo passado, no primeiro sermão dessa série. Se você não assistiu, incentivo você a fazer isso. Volta aí no nosso canal e confere o sermão do domingo passado. Creio que Deus estará ministrando ao seu coração. A mensagem, o texto que nós meditamos na semana passada, ele não só é importante, mas ele é essencial para a vida de todos nós. Mas a respeito então do Senhor Jesus, Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. No Apocalipse é o Pai quem revela a Jesus. E como o revela? Como o servo lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens escondem o rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? Absolutamente não. A revelação do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca por atordoante sede, mas é voz de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Esse é o Jesus que fala à igreja. Esse é o Jesus que está escrevendo algo à igreja em Esmirna. Esse é o Jesus que, através da sua santa, inerrante palavra, da sua eterna palavra, quer falar conosco hoje. Quer falar com a nossa igreja. Então, diante disso, mais uma vez, eu faço a pergunta aqui, que é o tema da nossa série. O que Jesus diz à igreja? Pois bem, vamos entender pela sua própria palavra o que ele diz à igreja. Abriu aí? Apocalipse capítulo 2, versículo 8, nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim:
escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero orar com você. Feche seus olhos aí. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado porque se estamos aqui reunidos, Pai, de forma online, é porque o Senhor tem nos dado condições para isso. Senhor, obrigado porque mesmo em dias difíceis como esse, onde não estamos conseguindo viver a nossa comunhão completa, onde não conseguimos fazer o culto, prestar o culto ao Senhor da forma como gostaríamos, o Senhor tem nos dado esse tempo que serve como um refrigério para a nossa alma. Um tempo onde nós podemos meditar, não juntos presencialmente, mas em espírito, unidos no mesmo espírito. Podemos meditar diante da Tua Palavra, podemos orar diante da Tua Palavra, Senhor, clamar ao Senhor para que Tu fale conosco. E essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Fala conosco nesse momento, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida, apesar de mim que a Tua Palavra seja pregada, apesar de mim, que a Tua Palavra chegue aos corações das pessoas, a começar comigo, Pai. Eu preciso que o Senhor ministre em meu coração. Eu sou pobre, fraco, pequeno, eu preciso do Senhor. Portanto, diante de Ti, Senhor, nós reconhecemos, nós nos humilhamos e declaramos a nossa dependência do Senhor. Nós precisamos que Tu fale conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos manter fiéis, mesmo diante das circunstâncias mais extremas, inclusive a morte. Que possamos nos manter fiéis à Tua Palavra, fiéis aos Teus princípios, fiéis àquilo que o Senhor espera da gente. Pai, em nome de Jesus, faz algo novo em nossos corações. Que possamos ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Que não seja a minha voz, que não seja a minha boca, que não sejam as minhas ideias ou a ideia de qualquer outra pessoa, mas que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações. Nós queremos de fato provar e ver o quão real é a Tua presença, o quão real é a Tua bondade. Seja bondoso conosco, Pai, nós clamamos por isso. Derrama a Tua graça e fala aos nossos corações. Desperta os adormecidos. Aviva, Senhor, aqueles que estão quase morrendo, Pai, e vivifica aqueles que estão mortos em seus pecados. Que essa noite seja uma noite de realinhamento. Que essa noite seja uma noite de despertamento. Que essa noite seja uma noite de regeneração. Que essa noite, Pai, o Senhor sopre ainda mais em nossos corações um anseio, um desejo por um verdadeiro avivamento. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Amém. Queridos, seja fiel, se necessário, até a morte. É um princípio, é uma preparação que eu e você, nós precisamos ter. A morte, o medo da morte não deve nos dominar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso que Jesus escreve e fala a essa igreja. Mas antes de entrarmos especificamente nesse texto, vamos entender a realidade dessa igreja. Durante o tempo que Paulo ficou em Éfeso, 2 a 3 anos, numa das suas viagens missionárias, todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho de Jesus. É o que diz lá em Atos 19, versículo 10.
Pode ser que todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho de Jesus seja uma forma genérica de falar que foi alcançado toda aquela região, mas a carta de Pedro, a primeira carta que Pedro escreve, 1 Pedro, ela fala sobre os eleitos. Ele endereça essa carta aos eleitos e forasteiros da Ásia. Esmirna ficava aproximadamente 65 quilômetros ao norte de Éfeso. Então, provavelmente, ela estava incluída dentro dos destinatários aí dessa carta de Pedro. O que nós podemos presumir com esses dois textos e chegar à conclusão de fato é que essa cidade também havia recebido o verdadeiro Evangelho, uma pregação genuína a respeito de Jesus Cristo. Aqui em Apocalipse é a primeira vez que o nome dessa igreja é mencionado. Não se sabe muito sobre ela, porém o pouco que nós sabemos são coisas boas a respeito dessa igreja. O nome Esmirna significa mirra, que é uma resina perfumada produzida por uma árvore que tem esse mesmo nome, a árvore Esmirna. Ao ser ferida, então, essa árvore, ela produz essa resina. A mirra era usada na produção de perfume, foi usada também como um componente para o óleo de unção na época de Moisés, no Antigo Testamento. Foi um dos presentes levados a Jesus após o seu nascimento. A substância, ao longo do tempo, ao longo da história, ela se tornou símbolo de amor, cura e também de sofrimento. A resina usada, ela só era liberada mediante ao sofrimento da árvore, porque é só quando ela era ferida ou quando a árvore era cortada. Então, há um sentido todo aqui por trás desse nome Esmirna. O nome da cidade, então, Esmirna, era bem adequado à realidade da igreja que ali se encontrava. Nós vamos entender que era um povo sofredor, mas que, mesmo em meio às aflições, exalava o bom perfume de Cristo, assim como a árvore Esmirna. Em 2012, então, essa é uma cidade que ainda existe, mas hoje tem um outro nome, algo parecido com Izmir, na região ali da Turquia. Essa cidade era a terceira maior cidade da Turquia em 2012 e era conhecida por ser uma das maiores exportadoras de figo. Apenas aí uma curiosidade a respeito dessa cidade. Na época do Novo Testamento, quando o Novo Testamento foi escrito, Esmirna tinha uma população de aproximadamente 100 mil habitantes. Era uma cidade que facilitava o comércio entre a Ásia e a Europa. Então tinha um porto muito movimentado. E isso tornava a cidade Esmirna uma cidade muito próspera. Então era uma cidade muito rica. Talvez não ao ponto de riqueza de Éfeso, mas também era uma cidade muito rica. Porém, os cristãos em Esmirna, a igreja em Esmirna, eram pobres. A igreja era uma igreja pobre. Provavelmente sofriam discriminação por causa da sua fé. Afinal, Esmirna foi a primeira cidade que teve um centro de idolatria oficial. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração do império da cidade de Roma. Então era uma cidade que, de uma forma geral, estava corrompida pela idolatria. Mas havia uma igreja ali no meio. Uma igreja pobre. Uma igreja pobre no meio de uma cidade rica. Uma igreja pobre no meio de uma cidade rica e idólatra. Logo, essa igreja com certeza sofria discriminação, talvez até perseguição por causa da sua fé. Esse é o contexto que a igreja de Esmirna estava inserida. Diante disso, precisamos repetir e considerar a pergunta: o que Jesus diz à igreja? O que Jesus tem a dizer a essa igreja? E o que, através da mensagem de Jesus a essa igreja,
o Espírito está dizendo a nós hoje, à nossa igreja hoje, aos nossos corações hoje. Em primeiro lugar, Jesus diz à igreja, eu conheço. Em segundo lugar, Jesus diz à igreja, eu exorto. Em terceiro lugar, Jesus diz à igreja, eu recompenso. Essa é a estrutura que nós vamos encontrar nas 7 cartas, nas 7 cartas aqui das igrejas da Ásia. Eu conheço, eu exorto e eu recompenso. Em primeiro lugar, então, Jesus diz à igreja em Esmirna, eu conheço você. Olha o que diz o versículo 9. Conheço suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Jesus conhece a pobreza material dessa igreja. E quando, ao mesmo tempo que ele reconhece, que ele menciona, que ele verbaliza a pobreza dessa igreja, ele está também reconhecendo a riqueza espiritual dela. Porque ele diz, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Aflições por causa da perseguição, aflições por causa da discriminação, por causa da sua fé. Uma igreja pequena, pobre, no meio de uma cidade rica e idólatra. Conheço suas aflições, diz o Senhor, a sua pobreza, mas você é rico. Ao que será Jesus estava se referindo? Será uma igreja pobre financeiramente, porém rica? É que era uma igreja rica espiritualmente. Era rica e tinha muito daquilo que realmente importava. A pobreza material não tem muita importância quando se há riqueza espiritual. A terceira carta de João, 3 João, vai ser endereçada a um camarada chamado Gaio. E quando João escreve a esse cara, ele diz assim, espero que você vá bem no seu exterior, assim como o seu interior é. Não é exatamente com essas palavras, mas o que João está dizendo é que você esteja bem por fora, tanto quanto você está bem por dentro. Que você seja rico, próspero, e aqui não é só dinheiro e bens materiais, mas que você seja rico por fora, tanto quanto você é rico por dentro. Nós precisamos buscar a riqueza daquilo que realmente importa. Existe um contraste entre a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia, por exemplo. Nós vamos chegar lá na igreja de Laodiceia, mas eu quero mencionar apenas um versículo aqui da carta que Jesus escreve a essa igreja. Está lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17, que diz assim, você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Enquanto nós temos uma igreja aqui que é pobre, mas que Jesus olha para essa igreja e diz, conheço a sua pobreza, conheço suas aflições, mas você é rico. Por outro lado, em um contraste gritante, nós temos a igreja de Laodiceia, que Jesus diz, você diz que é rica, que não precisa de nada, mas é pobre, cega, miserável, nu. A grande questão que nós devemos nos perguntar é como aquele que conhece a igreja está olhando para nós. Qual é o diagnóstico que aquele que conhece a igreja está dando a nosso respeito? O que Jesus diria acerca da Igreja Batista Novas Missões? Eu conheço você. Eu conheço você. E nós precisamos entender que esse diagnóstico, essa declaração, eu conheço você, não vem de alguém que conhece porque ouviu falar a respeito da igreja. Não é alguém que conhece porque fez uma visita à igreja, porque fez um levantamento, recebeu um relatório sobre a igreja. Mas é sobre aquele que anda entre os 7 candelabros. No sermão passado, na introdução do sermão, nós falamos um pouco sobre isso. Os candelabros são as próprias igrejas. Ele é aquele que
anda no meio da igreja. Ele é aquele que anda entre ela. Então, esse eu conheço a igreja não é eu ouvir falar, não é eu sei mais ou menos. Esse eu conheço a igreja é de alguém que conhece plenamente a sua igreja. É daquele que está no meio da igreja. É aquele que tem a igreja na palma da sua mão e a segura firmemente. O que Jesus, aquele que conhece a sua igreja, diria a respeito de nós? Que nós somos pobres? Isso eu acredito que não é novidade. Nós não somos uma igreja rica financeiramente. Nós não somos uma igreja que tem um poder aquisitivo. Mas o que Jesus diria a respeito da riqueza que realmente importa? Você tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado em juntar tesouros que realmente importam? Ou será que somos como a igreja que está do outro lado, lá em Laodiceia, que nós afirmamos que somos ricos e prósperos e não precisamos de nada? Dentro dessa cidade havia uma falsa igreja. Jesus vai falar ali que haviam falsos judeus. Olha só, ainda no versículo 9, sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Se dizem judeus, mas não são, aqui Jesus, traduzido de uma forma mais objetiva, Jesus está dizendo, eles se dizem que são meu povo, mas não são. Na verdade, eles pertencem à sinagoga de Satanás. Esses falsos judeus aqui não foram considerados parte da igreja por Jesus. Jesus coloca eles à parte da igreja Esmirna. Eles não faziam parte do povo de Deus em Esmirna. Pelo contrário, Jesus diz que eles eram da sinagoga de Satanás. Sabe o que Jesus está dizendo? Que eles eram da igreja do diabo. Eles eram da igreja do diabo. Olha o que diz Romanos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 2. Abra comigo aí. Romanos capítulo 2, o versículo 28 e o versículo 29 diz assim: pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro, ou seja, meu povo de fato, meu filho de fato, é quem o é no íntimo. E circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Talvez esses falsos judeus que Jesus condena e afirma que eles são sinagoga de Satanás, que eles são igrejas do diabo, eram pessoas que estavam procurando a aprovação das pessoas. Talvez se renderam ao espírito idólatra da igreja, ao espírito de riqueza daquela cidade. Perdão, ao espírito idólatra da cidade, não da igreja. Sabe, a esse espírito que servia a riqueza. Esse espírito que havia envolvido a cidade de Esmirna. Estavam sujeitos, submetidos ao Deus Mamon. Talvez se corromperam ao entrar no sistema em que a cidade funcionava. Talvez para não ser discriminados pela sua fé, acabaram buscando agradar a forma como aquela cidade se comportava e se movia. Mas ainda assim, havia um remanescente fiel nesse meio. Jesus diz: eu conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Jesus diz: eu sei da blasfêmia dos que se opõem a vocês. Eles se dizem que são meus, mas na verdade pertencem a Satanás. Olha o meio em que essa igreja estava inserida. Muitas vezes nós somos capazes de reclamar que a nossa cidade não está bem, que o nosso estado não está bem, que o país não está bem. Mas isso não deveria ser surpresa para nenhum de nós.
Afinal, o mundo jaz no maligno. Se nós somos chamados para sermos luz, não deveríamos ficar chocados ao estarmos num local de trevas. A luz foi feita para um local escuro. Nós devemos brilhar a luz do Senhor Jesus aqui nessa terra. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo num mundo que fede pecado, num mundo que fede imoralidade, num mundo que fede idolatria, num mundo que fede o prazer, a satisfação carnal das mais horríveis que nós possamos imaginar. E ainda, no meio disso tudo, para piorar a situação, há uma igreja disfarçada que, ao invés de pertencer ao Senhor Jesus, pertence a Satanás. Esse era o meio em que a igreja de Esmirna estava envolvida. Esse era o meio que a igreja, talvez é a realidade de muitas igrejas, talvez possa ser a nossa realidade, está inserida. Devemos meditar nisso. Devemos meditar nisso. Será que há em nosso meio, ou em nossa cidade, pessoas que se dizem crentes, mas que na verdade são filhos de Satanás? São igreja do diabo? Em primeiro lugar, nós devemos sondar o nosso próprio coração e clamar a Deus para que Ele sonde os nossos corações. Devemos nos perguntar se de fato já nascemos de novo. Devemos perguntar se a regeneração do Espírito foi feita em nossos corações. Caso contrário, não somos povo de Deus. Jesus diz a essa igreja: eu conheço, eu sei o seu sofrimento, eu sei o que você está passando, eu sei as limitações que você está enfrentando devido ao seu tempo, ao seu lugar, às suas condições. Sabe, aos nossos dias Jesus diria: eu sei, eu conheço a limitação que você tem enfrentado pela pandemia. Eu sei as limitações que talvez o Estado tenha colocado sobre você. Eu sei as lutas que você tem enfrentado. Eu sei a oposição que você tem enfrentado por parte daqueles que se dizem meus filhos, mas não são. Eu sei. Eu conheço, diz Jesus. Eu exorto, diz Jesus. No versículo 10, Jesus diz: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Eu conheço e eu exorto. Jesus exorta a sua igreja. Não há repreensão alguma à igreja em Esmirna. Devemos lembrar que a exortação de Jesus, ou ela vem como uma repreensão, ou ela vem como um consolo. Há apenas 2 igrejas dentre as 7 dessas cartas do Apocalipse que não sofrem repreensões de Jesus, que é a igreja de hoje, Esmirna, e também a igreja Filadélfia. Olha só a parte A do versículo 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O consolo oferecido a Jesus, o consolo oferecido por Jesus a esta igreja, não se dá com o livramento do sofrimento. João capítulo 16, versículo 33, um texto que eu menciono muitas vezes e que com certeza você já ouviu, não só de mim, mas que diz: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. É Jesus quem está dizendo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi vocês que venceram o mundo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Vocês vão ter aflições. Não é talvez vocês terão aflições. Se vocês não se comportarem, vocês terão aflições. Não. Jesus está dizendo: vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. O consolo oferecido por Jesus à sua igreja não é um consolo que vem como uma retirada do sofrimento, mas em meio ao sofrimento, e principalmente em meio ao sofrimento.
Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, vai falar sobre isso também. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente. Olha só o termo que Pedro usa aqui. Não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Ou seja, quando as provações vierem, nós não devemos ficar assim, nossa, agora sou crente e estou passando por provação. Não, o que a Escritura nos ensina é que nós não devemos encarar isso como se algo estranho nos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. O consolo de Jesus não vem, não se apresenta como uma retirada do sofrimento, mas sim como consolo em meio ao sofrimento. Na verdade, sofrer por causa do nome de Cristo é digno de louvor, é digno de glória. Devemos louvar a Deus por sermos chamados por esse nome. Não devemos nos envergonhar. Romanos capítulo 8, versículo 17, vai falar algo a respeito disso também. Diz assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. O sofrimento faz parte. Jesus nunca nos prometeu a retirada do sofrimento, mas sim o consolo, a sua presença constante e eterna em meio ao sofrimento. É isso que Jesus está, é dessa forma que Jesus apresenta o seu consolo à igreja. Eu estou com vocês. Não importa qual é o tempo, qual é o momento, quais sejam as aflições, quais sejam as oposições, talvez até a falta de recurso. Lembre, era uma igreja pobre. Eu consolo vocês. Eu estou com vocês. Não tenham medo do que estão prestes a sofrer. Vocês irão sofrer, mas não tenham medo. Não tenham medo, porque eu estou com vocês. Eu cuido de vocês. A parte B do versículo 10 diz: o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. É óbvio que o diabo só pode agir na vida dessa igreja com a permissão do Senhor dessa igreja, como soberano sobre todas as coisas. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o poder da morte. O diabo é uma criatura e não o Criador. O diabo é sujeito a Deus. O diabo é sujeito a Jesus. Ele é servo de Jesus para cumprir os planos soberanos de Jesus. Se o diabo tem alguma ação sobre a igreja, é porque Jesus o permite. Aqui, especificamente, a igreja de Esmirna, falando especificamente sobre a igreja de Esmirna, essa prisão que o diabo lançaria os crentes daquela igreja, de acordo com alguns comentaristas e estudiosos da Bíblia, vão dizer que aqui não se tratava de uma prisão espiritual, mas de uma prisão física. Afinal, o imperador de Roma estava perseguindo a igreja. Tanto que era por isso que o apóstolo João estava isolado na ilha de Patmos, porque ele era nosso parceiro no testemunho, no sofrimento e na esperança, na perseverança do Evangelho. Ele estava exilado, preso por pregar o Evangelho.
O imperador de Roma estava perseguindo a igreja, prendendo os cristãos e muitas vezes até matando muitos deles. Os 10 dias aqui mencionados podem não ser 10 dias literais, mas apenas para reforçar que essa provação, que essa tribulação não seria para sempre. O exemplo são os 7 anos de fome no Egito, na época de José, os 400 anos de escravidão dos israelitas, os 70 anos de cativeiro babilônico. Não quer dizer que foram exatamente esse tempo, mas a questão aqui é que o sofrimento teria um fim. O consolo de Jesus, ele não se apresenta como uma retirada do sofrimento, mas como uma garantia de que o sofrimento terá um fim. Eu conheço, eu exorto, e a exortação de Jesus aqui, ela não vem como uma repreensão, mas como um consolo da parte do céu. O sofrimento que vocês estão passando terá um fim. O que Jesus diz à sua igreja? Terceiro lugar, eu recompenso. A parte final do versículo 10 diz assim: mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. O fim dessa perseguição que o Império Romano, o imperador de Roma, estava exercendo sobre a igreja, sobre os cristãos, o fim dessa perseguição para muitos daqueles irmãos seria a morte. Mas ainda assim eles deveriam ser fiéis. Ainda assim eles deveriam ser fiéis. Permanecer fiéis. É o que diz o texto. Mas se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu darei a você a coroa da vida. Mas se você permanecer fiel. Mateus 24, versículo 13, vai dizer que aquele que permanecer, aquele que perseverar até o final, até o fim, esse será salvo. É esse que receberá a coroa da vida. É esse que receberá a coroa da vida. Nem a nossa própria vida deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. O apelo de Jesus aqui é que sejamos fiéis até a morte. E para nos consolar durante o caminho de sofrimento que muitas vezes teremos até lá, Ele nos dá um vislumbre do que é a recompensa. Jesus diz: eu recompenso a minha igreja. Se você permanecer fiel, se necessário, inclusive e talvez até principalmente diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Nem a nossa própria vida deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Mas como alcançar esse padrão? Como ser uma igreja que não negocia a sua fidelidade mesmo diante da morte? Se muitas vezes somos diagnosticados por Jesus, pelo Espírito que nos sonda, que nos conhece, que sonda o mais íntimo dos nossos pensamentos, que está presente quando nós estamos convictos de que não tem ninguém nos olhando. Quando estamos pecando e achamos que ninguém está vendo. O que dizer de uma igreja que continua brincando com o pecado, brincando de ser igreja, brincando de ser crente e quebrando princípios à torto e direito, como é a expressão que se usa? Como ser uma igreja que permanece fiel até a morte, se somos uma igreja, muitas vezes, que negocia a nossa fidelidade nas menores, pequenas, inúteis, passageiras dificuldades desse mundo. A verdade é que o diabo ele tenta comprar a nossa fidelidade. E ele tenta comprar não à vista,
mas do jeito que o brasileiro gosta, a prazo. Ele faz uma investida aqui, ele faz uma investida ali, ele paga uma parcela, ele paga outra, até que finalmente tenha comprado a nossa liberdade, tenha comprado, melhor, a nossa fidelidade. Nós não seremos crentes, nós não seremos uma igreja fiel até a morte, se continuarmos a vender a nossa fidelidade parceladamente ao diabo. Ah, pastor, mas eu não vendo a minha fidelidade ao diabo, eu não tenho comunhão nenhuma com o diabo. Será? Você tem orado diariamente? Crescido na sua vida de oração? Você tem lido a palavra de Deus diariamente? E crescido na sua leitura bíblica? Você tem se esforçado para conhecer ao Senhor? Você é daqueles que chega atrasado no culto online e não volta no início para ver o que perdeu? Sabe, a verdade é que nenhum de nós vende a nossa fidelidade ao diabo de uma forma à vista. Nenhum de nós vendemos assim de uma forma descarada. Nós vamos negociando pequenos princípios. Nós vamos abrindo mão de pequenos princípios. E isso é o que vai nos derrubando. Isso é o que vai nos tornando escravos do pecado. Isso é o que mostra que eu, se vivo dessa forma, que você, se vive dessa forma, não faz parte dessa igreja de Esmirna, que exala o bom perfume de Cristo, mesmo sendo ferida, seja por homens ou pelo diabo e seus demônios. Mas sim que fazemos parte da sinagoga de Satanás, assim como aqueles falsos judeus. Quem sou eu? Quem é você nessa situação? Jesus recompensa a sua igreja, ele diz: aquele que permanecer fiel até o fim, mesmo diante da morte, esse receberá a coroa da vida. Nem a nossa própria vida deve ser mais importante, deve ser mais prioritária do que a nossa fidelidade a Deus. Você com certeza, eu com certeza negarei Jesus diante da morte, se diante das pequenas aflições do dia a dia eu o nego. Se eu não assumo o meu testemunho, postura, diante daquele que morreu por mim, para com as pessoas que estão diante de mim, eu não farei isso diante da morte. Nem a própria vida deve ser mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Há uma promessa para aqueles que entendem esse princípio e se movem nesse princípio. João capítulo 5, versículo 24, eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Um homem, uma mulher, um cristão que perdeu o medo da morte é imparável. É imparável porque ele não tem mais nada a perder. Ele não tem mais nada que possa ser tirado dele. O ego dele já está morto. O orgulho dele já está morto. A avareza dele já foi reduzida a nada. Ele entende que o verdadeiro tesouro que ele precisa e tem de fato está no céu. A honra dele não vem de homens, não vem de status, mas sim vem do Senhor. Um homem que perdeu o medo da morte é imparável. Não quer dizer que nós iremos procurar a morte. Isso é burrice, é tolice. O apóstolo Paulo entendeu muito bem esse princípio e nós devemos aprender com ele. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 20. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20, nós vamos ler até o versículo 26. O texto diz assim:
minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disto, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Um homem que perdeu o medo da morte é imparável. Um homem que entendeu que o morrer é Cristo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele é imparável. Porque ele entende que se ele está vivo, ele é para produzir fruto para Cristo. E ele entende que se em algum momento a sua vida se findar, ele está no lucro, como Paulo está dizendo, é muitíssimo melhor. Mas quando um homem compreende isso, ele não fica procurando a morte. Não disfarçando o seu desejo de escapar desse mundo com uma falsa piedade. De que, eu quero estar com Jesus, quero morrer. Mas na verdade está querendo fugir da batalha, da guerra que estamos enfrentando aqui. Ele entende que há pessoas que serão beneficiadas pela sua vida aqui na terra. Porque o morrer para ele é lucro, mas o viver é Cristo. Ele viverá por Cristo. Ele viverá para a glória de Jesus. Nós precisamos entender isso. Precisamos perder o medo da morte. E eu quero ser mais uma vez enfático aqui, deixar isso muito bem claro, muito bem esclarecido. Eu não estou dizendo que você deve sair por aí, principalmente agora no tempo da pandemia, sem usar máscara, sem tomar cuidado com as pessoas, sem usar o álcool em gel. Não é isso que eu estou dizendo. Ter medo da morte é diferente de ter cuidado para não morrer. Colocar o seu Deus à prova. Se nós estamos vivos, é porque Jesus nos quer vivos para que venhamos a produzir, exalar o bom perfume dele aqui nessa terra. Mesmo quando estamos sofrendo. Mesmo em meio a ataques. Seja de pessoas ou ataques espirituais do diabo e seus demônios. O que nós precisamos entender é que Jesus nos dará a coroa da vida. Jesus nos dará a coroa da vida. É por isso que nós não precisamos e não devemos ter medo da morte. Você crente em Jesus, você não precisa e não deve, você não pode ter medo da morte, porque o nosso Senhor é aquele que venceu a morte. Ele venceu, Ele está vivo. Vivo. Ele voltará para nos buscar. Ele nos dará a coroa da vida. Mais uma vez quero citar aqui o que o apóstolo Paulo, agora escrevendo ao seu discípulo Timóteo. O apóstolo Paulo aqui na sua última carta, nas suas últimas palavras, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Paulo já velho, Paulo já tendo um vislumbre, entendendo que a hora da sua morte estava chegando. Paulo diz: agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que, com grande expectativa, aguardam a sua vida. Se você o aguarda com grande expectativa, você receberá esse prêmio. A verdade é que aqueles que não aguardam
aqueles que não esperam esse dia, que não anseiam por esse dia. Mais uma vez quero dizer que não é o dia de morrer, mas é o dia de se encontrar com o seu Senhor, seja através da morte física ou da segunda vinda de Jesus. O que acontecer primeiro? Mas a evidência daquele que de fato receberá esse prêmio é a grande expectativa com que ele aguarda a vinda do Senhor Jesus. E Paulo tinha essa convicção. Paulo tinha a convicção de que receberia a coroa da vida. E nós devemos ter essa convicção também. O que Jesus diz à sua igreja? Eu conheço você. Eu sei os sofrimentos que você está enfrentando. O que Jesus diz à sua igreja? Eu exorto você. E a minha exortação, ela se demonstra com um consolo. E esse consolo não vem retirando o sofrimento, mas sim capacitando e vencendo esse sofrimento, mesmo que esse sofrimento resulte em morte. Sabe por quê? Porque eu recompenso a minha igreja. É isso que Jesus nos diz. Eu darei à minha igreja a coroa da vida. Eu e você, meu irmão, minha irmã querida, nós precisamos ter essa convicção. Jesus nos dará a coroa da vida. Nele nós temos a vida eterna. Nele nós já passamos da morte para a vida. Jesus conhece a sua igreja. Jesus exorta a sua igreja. E Jesus recompensa a sua igreja. A igreja é de Jesus. E se você é igreja, você está nas mãos do Senhor da igreja. Daquele que tem toda a história em sua mão. Ah, que descanso isso deve nos trazer. Meu irmão, minha irmã, que a nossa única preocupação seja permanecer, seja ser fiel até a morte. Porque se isso vier a acontecer, receberemos a coroa da vida. Que desde já possamos ter a certeza que jamais seremos condenados, pois já passamos da morte para a vida. A minha oração é que essa convicção, ela encha a sua vida, ela encha a sua alma. Porque é isso que Jesus diz à sua igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Nós não seremos condenados. Ainda que o nosso corpo padeça, os nossos olhos o verão. Eu gosto de olhar aqui uma das declarações mais poderosas de Jó. E eu gosto de olhar como um brado profético a respeito do seu encontro com o Senhor. Onde ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. Eu o verei com os meus olhos. Ainda que o meu corpo morra, com os meus olhos eu o verei. Que possamos ter essa convicção em nossos corações. Portanto, que entendamos, que possamos gravar em nossos corações, que a perseguição, independente da natureza dela, seja humana ou espiritual, a perseguição nos deixa tentados a negar a Cristo para evitar a morte, para fugir da morte ou viver uma vida mais tranquila, confortável aqui na terra. Porém, quando cremos que Jesus está vivo, o medo de perder essa vida não nos domina, pois ressuscitaremos como Ele ressuscitou. E todo bom, verdadeiro e genuíno crente entende isso. O viver é Cristo, o morrer é lucro, porque eu receberei dele a coroa da vida. Se permanecermos fiéis mesmo diante da morte, nós receberemos a coroa da vida. Ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Que possamos descansar nisso. Em meio a dias difíceis, em meio a dias imprevisíveis, há esperança, há futuro. O meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus tem cuidado de nós. Ele cuida de você. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que amar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu vou
minha oração não é trazer um peso ao seu coração. A minha ideia, o meu objetivo não é trazer juízo sobre você, não é condenar você, não é julgar você, mas o que nós precisamos fazer é meditar naquilo que Jesus está falando nessa carta. Com certeza, Jesus não escreve essa carta com o intuito de encorajar um cristianismo terreno, tampouco eu o farei. Mas Jesus escreve essa carta para nos lembrar que a nossa esperança não está nessa vida, mas na vida eterna que Ele conquistou por nós. Eu quero orar com você agora, nesse momento. Quero pedir para que o Senhor grave em nossos corações essa mensagem, essas verdades que Ele tem cuidado de nós. E que, mesmo diante da morte, vale a pena permanecermos fiéis, porque receberemos a coroa da vida. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela não volta vazia. Espírito Santo, o que Tu diz à igreja essa noite é que ao vitorioso, o vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, não será condenado, não sofrerá a morte eterna. Pai, nós queremos ser vitoriosos, nós queremos estar em Ti, nós queremos, ó Deus, enraizar essas verdades em nossos corações. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo faça isso. Que o Senhor comunique essa mensagem não só aos nossos ouvidos, mas aos nossos corações. Que apenas o nosso intelecto não seja tocado, mas também as nossas emoções, a nossa vontade. Gere em nossos corações um verdadeiro arrependimento, Pai. Se for o caso, ó Deus, mexe na nossa vida, Pai. Se estamos apegados demais a essa vida terrena, Pai, toca em nossos corações. Que possamos nos apegar daquilo que tem nos prendido a essa vida, mas que possamos viver aqui, entendendo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, Senhor, só Tu pode mostrar a insignificância dessa vida terrena, perto da vida que nos aguarda. Só Tu pode nos convencer de que a história que estamos escrevendo aqui nessa terra não é a nossa história, mas é a Tua história sendo contada através da nossa. Só Tu pode fazer isso. E a minha oração é que o Senhor faça. Nos ajuda, Senhor. Traz aos nossos corações um arrependimento por estar vendendo a nossa fidelidade a prazo para o capeta. Quando na verdade, Senhor, deveríamos estar buscando exercer disciplinas, exercer piedade, crescer no Senhor, buscar a Tua presença. Transforma-nos, Pai, só Tu pode fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Porque se Tu fizer isso, nós podemos ter a convicção que mesmo diante da morte, permaneceremos fiéis e assim receberemos a coroa da vida. Reconhecemos, porém, que do início ao fim, essa é uma obra que depende do Senhor. Então nós clamamos, olha com graça para nós, Senhor, e faz essa obra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para encerrar, no versículo 8 de Apocalipse 2, no início aqui da carta à igreja em Esmirna, Jesus diz, escreva essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. E olha a forma como Jesus se apresenta. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Jesus escreve à sua igreja, seja fiel até a morte, porque eu estive morto, mas agora eu vivo. Se for o caso de vocês morrerem, vocês viverão, assim como eu estou vivo.
que paz essa mensagem deve trazer aos nossos corações. Nós estamos bem seguros, porque a morte foi derrotada. Cristo venceu, Cristo vive. Que Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação, a ajuda, o auxílio, o encorajamento do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua família. Um forte abraço e uma ótima semana.